Fala, Matheus. Olha esse áudio que meu cliente mandou aqui. Eu acho que vale a pena a gente debater o caso. Vamos ver. Fala, Stefano. Tava vendo as taxas aqui do Tesouro, tá pagando IPCA mais 8. Tá fazendo sentido investir? Cara, como é um assunto que tá todo mundo falando sobre, eu acho que vale a pena a gente gravar um vídeo sobre isso. Vamos fazer. Vamos lá? Bora. Bora. Então, Matheus, eu acho que vale a pena a gente mostrar para esse cliente o que é um título IPCA mais 8, quanto que ele pode representar de ganhos em médio e longo prazo, principalmente os riscos também que ele pode estar exposto a correr e, com certeza, como a gente está vendo aqui na tela, é um título do Tesouro que ele está se referindo, né? A taxa abriu muito nos últimos meses, o Tesouro IPCA mais 2032 chegou a uma taxa de 8,45 e alto. Acho que é uma boa oportunidade, né? Sim, vamos dar uma olhada. Perfeito. Aqui no site do Tesouro, Matheus, o que é legal de mostrar? Assim, eu peguei o 2035, que é um título que existe há mais tempo, Tá. para a gente analisar em um pouco mais longo prazo. E o que a gente percebe? Assim, é um título que é negociado desde 2010 e nesse patamar de taxa que a gente está hoje, né, do 2035 no caso, né, é 7,81. Tá. Esse é um patamar, quando a gente vai olhar historicamente aqui, que esse título só foi ser negociado lá em janeiro de 2016. O que acontecia em janeiro de 2016? Crise política, crise econômica, né? A gente estava vendo o impeachment da presidente acontecer. Então, assim, em cenários de volatilidade e crise extrema. Né? E eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre isso. Não sei qual que é a tua opinião, tu que é o nosso especialista. Não, eu acho que vale só, antes disso, né, a gente explicar aqui também para o pessoal que está nos acompanhando, que no caso desse título IPCA mais a taxa que está aqui, ele vai ter o rendimento da inflação, né, que seria o índice IPCA, mais essa taxa pré-fixada. Né? Então, é um título híbrido ali. E a gente vê que realmente, que nem o Stefano comentou, nesses momentos de cenário muito estressado, de risco fiscal e tudo mais, a gente vê que a taxa sobe muito e é aí que a gente está vendo a oportunidade, né? Olha só quanto tempo a gente ficou com taxas abaixo, né? Então, de 2017 até agora, a gente não voltou naquele patamar de taxa, por isso que pode ser uma oportunidade interessante para o cliente, né? Exato. Então, como esse título fica muito pouco tempo disponível, até tem um gráfico que eu quero mostrar na sequência aqui que mostra exatamente quantas vezes na história esse título acabou ficando nessa faixa de preço, porque mostra a oportunidade que tem. Porque, inclusive, nessa pessoa que comprou lá em janeiro de 2016 e carregou aqui até a pandemia, mais ou menos dezembro de 2019, essa pessoa acabou tendo uma marcação a mercado muito favorável, né? Acabou ganhando bastante dinheiro. Bem como, talvez, quem comprou o título em 2019 e carregou até agora, viu a marcação a mercado talvez não ser tão favorável. Exato. Acho que vale a pena a gente mostrar esse conceito e mostrar, então, quais os riscos e oportunidades. Vamos lá. Vou botar na tela aqui para a gente falar sobre esse título e eu acho que isso acaba sendo bem interessante. Ó, esse é um material que o Research da XP, Matheus, trouxe. E ele mostra, então, desde 2011, como é que está sendo a evolução dos títulos IPCA mais 2030 e IPCA mais 2035, tudo o título do Tesouro. Então a gente vê que na média do tempo, o título não chega nesse patamar de 7,5% ou 8%. Na verdade, acima de 8 ou 8,5% é menos de 1% do tempo ele está à disposição. E acima de 7,5% é talvez aqui menos de 10% do tempo. Ou seja, a gente comprar títulos nessa janela que a gente está agora pode ser uma janela bem interessante para carregar, né? Dá para ver nesse gráfico, passou a maior parte do tempo entre 5,5% e 6% de taxa, então se ele compra agora num cenário de IPCA mais 8 e dá 2, 3 anos e volta para aquele patamar de taxa, ele pode ter um ganho muito alto. Né? Tem um outro aqui que eu quero te mostrar que eu acho que é legal também, que está nesse mesmo estudo que o Research da XP divulgou, que é esse aqui. Considerando que tu compre o título e carregue ele até o vencimento, o que acontece na prática com quem comprar o título e carregar até o vencimento, não buscando ter um ganho na marcação a mercado? O que a gente vê? Né? Considerando a projeção da XP para a inflação e também o projetado pelo Boletim Focus, né? Que é a média dos principais economistas do país. Então eles vão fazendo uma projeção de inflação e quanto que o título com juro real de 7,5% vai entregar de retorno acumulado. Na projeção da XP, esse título vai entregar 210% até 2035 e considerando a inflação do Boletim Focus, 206% praticamente. Então, assim, o cara que compra o título nessa taxa e tem a possibilidade de esperar até 2035, ele está ganhando imagina, mais do que duplicando aqui o valor que ele tem. Né? Sim.
Não, uma oportunidade muito boa. Claro, né, ao longo do tempo ele vai tendo oscilações na carteira, mas se ele tiver estômago ali para segurar, ele pode ter uma rentabilidade muito boa, né? E com risco baixo também, considerando que é um título do Tesouro, né? Perfeito, eu acho que esse comentário que tu fez também, eles abordaram aqui nesse material, que é justamente esse gráfico aqui agora. Eles mostram que quanto mais longo o título público que eu compro, mais volatilidade ele está sujeito. Então, por exemplo, eu comprei um título com vencimento em 2060, comparando com 2050, 2040 e 2032. Então veja aqui, se eu comprar o título com vencimento, se eu comprar o título com taxa de IPCA mais 7 e essa taxa do título piorar para IPCA mais 5, eu posso ter um ganho na marcação a mercado. Então veja que a mais curta, que é a 2032, ela oscila na marcação a mercado menos do que as demais que têm vencimento mais longo. Veja que a 2060, quando eu compro mais 7, esse título passa a ser negociado a IPCA mais 5, o ganho pode ser de 91%. Sim, né? Exato. É porque a dinâmica aqui é quando cai a taxa, aumenta o preço do título, né? Por isso que ele está tendo um ganho ali de marcação. Exatamente. Isso é a legítima marcação a mercado acontecendo aqui na prática. O mesmo acontece quando o cenário deteriora e o mercado exige um prêmio de risco maior para o título. O que acontece? Se o título vai lá para IPCA mais 9, tu comprou a IPCA mais 7, tu tem uma 2060, tu pode perder, caso tu vendesse antecipadamente, quase 47% do teu valor. Se for a 2050, 36%, se for a 2040, 23%, se for a 2032, 11%. Ou seja, por mais que seja um título de renda fixa, caso tu faça uma venda antecipada, tu não tem a taxa que tu contratou e tu vai estar sujeito a ou ter ganhos ou perdas de acordo com o que o mercado está precificando. É diferente de como anda o funcionamento de um CDB, por exemplo, né? Se a gente decidisse, ao invés de ter um título público, botar na carteira dele um CDB, ele teria mais estabilidade. Exatamente, mas também tem um ponto que muitas vezes o CDB incute um outro risco também. O CDB vai trazer o risco de crédito da instituição. Então, provavelmente, se o Tesouro IPCA+, está pagando IPCA mais 8, o que o CDB está pagando? Ele tem que pagar IPCA mais 7,5, ele tem que estar pagando IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, para compensar o risco de crédito daquela instituição. Assim, primeira questão que você tem que fazer e avaliar é, vale a pena esse risco de crédito que está correndo pela rentabilidade a mais? Segundo, questão de liquidez. O título ele até pode pagar IPCA mais 9, mas eu consigo vender ele sem deságio e ter uma boa oportunidade no momento? Se sim, ok, pode ser uma boa oportunidade. Mas se eu não tenho liquidez de compra desse título, eu fico com uma bomba na minha mão também. Que foi mais ou menos o que aconteceu com os títulos do Master, né? Eles acabavam tendo rentabilidades super boas, mas o mercado não era comprador mais. E aí quem tinha um título com uma taxa muito boa não conseguia vender, para vender só com deságio. E para um cliente maior como esse, eventualmente acabaria estourando os limites do FGC ali, passando de 250 mil por emissora, etc. Né? Como ele é um perfil de cliente com maior ticket, o 1 milhão que o FGC garante não é suficiente, né? E ele precisa, no final do dia, comprar títulos públicos, investir via fundos, enfim, diversificar a sua carteira de ativos. E também um outro disclaimer é importante, né, Matheus? Porque por mais que IPCA mais 8 possa ser uma taxa excelente, mesmo carregando até o vencimento, que nem a gente viu ali dos 210%, 206%, tem um problema de curto prazo, né? Que o problema de curto prazo é, vamos considerar a inflação atual, na faixa aqui dos 4,5%. Eu boto 4,5% mais o pré-fixado de 8%, estou falando uma rentabilidade nos próximos 12 meses, quem sabe, de 12,5%. Só que a taxa Selic está em 14,25%. Então, nesse sentido, o investimento que rendeu 100% do CDI, que vai render 100% do CDI nos próximos 12 meses, pode render mais do que essa taxa IPCA+. E aí, será que o cara vai estar satisfeito com essa rentabilidade? Pode ser que ele não fique tão tranquilo, né? Aí, nesse caso, os pré-fixados ali, no curto prazo, eventualmente renderia mais na carteira dele, né? E aí a grande questão, né? Montar o portfólio precisa levar em conta muitas questões, né? O IPCA mais 8 ele pode ser um bom investimento? Cara, ele pode ser um investimento sensacional. Desde considerada a liquidez, desde considerada também a questão de qual o benchmark que o cliente quer seguir em médio e longo prazo e estando sujeito a essa questão da marcação a mercado. Boa. E quantos por cento da carteira dele tu acha que poderia alocar nisso? Cara, assim, nesse patamar de taxa que a gente está vivenciando, a gente pode ir para um limite aí de uns 15% do portfólio sendo alocado em títulos IPCA+, que pode ser que ele pague um pênalti em curto prazo de ficar atrás do CDI, mas a verdade é que se a gente pegar aí os últimos, quem sabe, 20 anos,
títulos que renderam 100% do CDI nos entregaram algo como IPCA mais 3, IPCA mais 4. Então, se tu pegar um título que está rendendo IPCA mais 8, por mais que no curto prazo tu fique atrás do CDI, quando a gente viu a janela longa tirando o zoom, a gente percebe que título IPCA mais 8 foi quase o dobro da rentabilidade que o investimento 100% do CDI entregou. Então se justifica muito ter esse tipo de título, mas ciente que tu pode ter que pagar um pênalti em curto prazo. Por causa da liquidez. Entendi. A gente vai ter que marcar uma reunião com ele agora para explicar tudo isso e botar em prática. Se faz sentido, né? Exato. Acho que ciente dos riscos e ciente dessa questão de curto prazo, de uma eventual marcação ao mercado, cara, um baita título para ter na carteira, desde que esteja disposto a carregar até o vencimento, caso seja necessário. E claro, Tesouro Direto ele é um ativo isento de risco, ele é um ativo, assim, sempre tem que ter cautela nesse sempre, né? Ele é um investimento mais conservador, mas ele pode incutir algum tipo de risco. E se o Brasil tiver algum problema, com certeza isso pode ser uma questão a gente já teve alguns dias ali de eventualmente o título não estar negociando por algumas horas, etc. Mas a gente nunca teve um problema de crédito, de default, do Tesouro não pagar, e a gente acredita que isso não vai acontecer, pelo menos no cenário... Seria uma crise muito forte, né? Tipo o que a Argentina fez de dar calote, a Venezuela fizeram de dar calote. E aí, aí a economia brasileira seria seriamente comprometida. Então, diante dessa questão que o processo de investimento é gerir riscos, dá para ter um pouquinho... Dá para ter um percentual. Dentro da carteira. Excelente. E acho que esse é o resumo da análise que a gente faz sobre os títulos IPCA+. Aqui na empresa nós somos independentes em relação a instituições financeiras, então ajudamos os clientes a investir sem qualquer tipo de viés ou conflito de interesse. A gente busca aquilo que é melhor para o cliente, não aquilo que é melhor para a corretora A ou corretora B. Então, se você quer ajuda profissional para ter esse tipo de análise, para sentar, conversar e entender de fato para o seu perfil, para as suas necessidades, para o seu momento de vida, se faz sentido esse tipo de título, entre em contato conosco, com o especialista da Musa Capital, está pronto e disponível para te ajudar a qualquer momento. E, inclusive, Matheus, acho que vale a pena tu falar que a gente tem um curso de renda fixa, né, que vai explicando um pouco esses conceitos. Exato, aqui a gente falou muito de tesouro, né, mas para quem também quer entender um pouco mais da parte de CDBs, títulos bancários, né, emitidos por bancos, a gente tem um curso chamado Renda com CDBs, a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco mais, e lá tu consegue entender a nossa metodologia de análise e diversificação de carteira para também poder investir em títulos bancários e gerar renda aí com o passar do tempo. Então confere lá aqui na descrição. Feito, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue gravar uma continuação desse vídeo aqui. Se você quiser ver a continuação, escreve "Eu quero", que a gente faz ela. Muito obrigado e até mais.